Bom dia, pessoal. Pedir para vocês que forem entrando aí, por favor, já entra lá no chat e coloca seu presente, tá bom? Presente. Estou aqui. I'm here. Sono io, professore. Beleza. Gente, deixa eu tirar aqui o mute de quem está entrando. Quero ouvir a voz de vocês. Mute on. Essa semana nós recebemos umas mensagens da nossa coordenadora, Sandra, sobre alguns alunos que estão entrando na sala de aula, sem uniforme, com bonezinho na cabeça, né, Yuri? Deitado na cama. Yuri, cadê seu uniforme? Ah, isso, Yuri. Desculpa pegar você como exemplo, viu, Yuri? Eu sei que é cedo pra caramba. Eu também passo por isso que vocês passam. Ter que levantar cedo, ter que já lavar o rosto, fazer café rapidinho e entrar já na sala de aula bem disposto. É difícil. Mas a gente precisa fazer esse esforço porque, você vê, ó, a partir da semana que vem, acho que os professores já falaram para vocês, nós vamos seguir o ritmo de aula normal. Então, o horário vai ser o mesmo que a gente tinha presencialmente. Vai piorar um pouquinho mais, né? Vai piorar um pouquinho mais. A gente vai ter que acordar cedinho, certo? Vamos ter que mais cedo ainda do que a gente já acorda. E aí, Débora? Então, gente, e também a nossa rotina, ela vai ser alterada devido a uma instrução que nós recebemos de que devem entrar no site, tá, do objetivo.br e acompanharem as videoaulas por lá. Eu sei que é difícil fazer isso no contraturno, porque a gente também tem atividades para fazer, lição de casa, se preparar para a aula do dia seguinte, que vai ter alguma atividade. Mas lá no site do Objetivo, nós temos uma vantagem, é que vocês vão antecipar o conteúdo da aula. Então, por exemplo, essa aula que eu vou dar hoje, ela vai falar sobre elementos da linguagem visual. Ponto, linha, né? Superfície plana, bidimensional. E é legal que lá nós temos uma professora do Colégio Objetivo, né, da Central, que dá uma explanada assim, sobre o assunto. É interessante a gente dar uma olhadinha lá no site, sim, tá bom? Do Objetivo. As atividades são as mesmas que estão na apostila, mas lá, então, assim, eu acredito que para a arte a gente não vai ter muito o que fazer lá, a não ser assistir as aulinhas. Só que quando você entra com o seu login lá, conta que você entrou. Quando você entra com o seu login e fica 10 minutos, conta que você entrou e ficou 10 minutos. Ou meia hora, ou 40 minutos, tá? E isso vai depois acrescentar para vocês aí de alguma forma, não sei qual, mas a instrução da coordenação é que vocês devem entrar lá, tá? E fazerem as atividades que tem lá e também assistir as videoaulas referentes às disciplinas. Bom, gente, tirando esse recadão que eu dei para vocês, o que eu peço?
Alunos do 8º ano B não precisam me mandar o trabalho bimestral, certo? Porque eu gravei na sala de aula. Só que os alunos do 8º ano A precisam me mandar a gravação do trechinho que eu pedi lá do livro African Arts. Fábio Júnior, cadê você? Sua câmera está fechada. Bom dia, professor. Bom dia, eu preciso ver você. Acho que a luz está apagada, você não está na tela. Minha câmera tá aqui. Tá de bonezinho aí, por favor, tira o bonezinho, tá, Cauã? Cauã de Moraes, tira bonezinho. Vamos se comportar como se estivesse na sala de aula, mesmo não estando, por favor. Tá ok? Pietro, tira o gorrinho. Esse professor é chato. Né, Caliel? Gorrinho, filho. Tá mó frio. Ô, mano, você tá tendo aula aí ao ar livre, velho? Não, mas tá muito frio, minha casa é tudo aberta. Ah, entendi. Tá bom. Ah, mas rapidinho, rapidinho. Só pra ver o seu coque mesmo. Tô com saudade de ver seu coque. Seu coque de... Como é que chama esse penteado aí? Era pra ser samurai, mas não é porque meu cabelo é... Samurai, pode crer. ondulado. Bom, gente, vamos lá então. Eu vou compartilhar com vocês a aula de hoje, tá bom? Por favor, entrem lá e coloquem presente no chat para eu poder depois contabilizar a presença de vocês, tá bom? Foi fácil a prova, gente? Foi sim, facinha. Que bom. Isso quer dizer que duas coisas. Primeiro que a gente pode, né, tirar disso aí, do facinha, é que a matéria foi bem estudada e que vocês acompanharam as aulas. Isso eu fico muito contente. Bom, vamos lá. Eu fiz um roteiro de prova que tinha basicamente todas as respostas. Isso. Eu dei estudar de meia hora e já era. A revisão, ela tem esse objetivo, né? A gente condensar o que a gente aprendeu e lá vocês fazerem a avaliação do que vocês aprenderam, né? Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Share. A sua revisão foi muito boa para a prova, professor. Foi, né? Que bom. Acho que dessa vez a gente acertou, né? Porque a gente teve muitas notas baixas na P1, né? E quem não fez a P1, gente, vai ter a oportunidade de fazer agora, tá? Vai ter a substitutiva. Então, o que eu peço para vocês? Estudem, né? Pega aquela revisão que eu dei lá em sala de aula e estude, porque vai ser legal vocês, quem não fez, vai ter a oportunidade de fazer. E quem já fez e não conseguiu tirar nota na P1, com certeza tirou na P2 e tem o trabalho bimestral. Então, não deixe de entregar esse trabalho bimestral. É até sexta-feira, gente. Tá? Quem não me entregar até sexta-feira, eu não vou pedir de novo, tá bom? Aí eu vou fechar as notas. Mas, professor, que trabalho? É que eu entrei Então, agora. o trabalho do 8º ano, o 8º ano B já fez, que era aquela gravação do African Arts na sala de aula. O 8º ano A, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp uma tabelinha e coloquei também lá o livro African Arts em PDF. A pessoa tem que ver o seu parágrafo e fazer uma gravação, tá? Gravar um vídeo da pessoa falando sobre aquele parágrafo. Só isso. Pode falar, Cauã. Espera aí, deixa eu tirar o seu mute aqui. Eita. Você quer falar, Cauã? Não? Ah, que você está com a mão assim, eu pensei que quisesse. Quero não, pô. Ah, então tá bom. Vamos lá. Meu cabelo tava... Deixa eu pôr boné, professor. Não. Não é não. Vai acabar daqui a pouco, gente. Relaxa.
Você tá bonito, tá artista de Hollywood. Vamos lá, galera. A aula de hoje, então, ela tá lá nas páginas de 35 a 38. Nós vamos falar hoje sobre os elementos da linguagem visual, tá? Módulo 6. E nós vamos falar sobre ponto, linha e superfície plana. O TC, ele está na página 35 e na página 38. Pessoal, não me mande mais nada por e-mail. Vocês vão me mandar só por WhatsApp, por favor, tá? Só o WhatsApp. Senão fico louco tentando achar por onde vocês mandaram. Então é só o WhatsApp. Eu abro o WhatsApp no computador e salvo aqui as atividades de vocês. Beleza? Tranquilo? Então tá, vamos lá. Página 35 aí, da apostila. Essa página 35, ela vem falando sobre ponto, linha e superfície plana. Temos aí linguagens que apresentam elementos. Nem todos são explicáveis, mas são demonstráveis. Assim é um axioma. O que é um axioma? É tudo aquilo que demonstra como verdadeiro, que é definido pela própria evidência. Isso se dá com ponto, linha e a superfície plana. Elementos geométricos estudados pelo matemático e escritor Euclides de Alexandria, Grécia, 300 a.C. Segundo ele, ponto é aquilo de que nada é parte. Linha é comprimento sem largura. Superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura. Superfície plana é a que está posta por igual com as retas sobre si mesmas. Aí tá assim, ó, faça um desenho na superfície plana ao lado, unindo os pontos apenas com linhas. Só que o que eu quero de vocês, gente, eu quero uma coisa diferente. Eu não quero que vocês façam qualquer desenho aí, não. Eu quero que vocês entrem no Google Maps e procurem lá a nossa cidade de Peruíbe. E dentro dessa cidade de Peruíbe, vocês vão buscar os principais pontos da nossa cidade, como Praça da Matriz, sei lá, o Porto, a Praia do Guaraú, Lama Negra. E aí, com base no que vocês virem lá, certo? No Google Maps, vocês vão montar aí nessa folha, vocês vão montar um desenho unindo as linhas. Ok? Entenderam? Então, é como se nós víssemos a cidade de cima e falasse assim, ó, Porto, Guaraú, Prédio Redondo, Praça da Matriz, e vai fazendo o desenho, ok? Dessa forma, nenhum desenho vai ficar igual, todos os desenhos ficarão diferentes. E aí nós vamos ter aí uma obra de arte feita em pontos. Podem usar as cores que vocês quiserem para representar esses caminhos. Tudo bem? Usem cores, não usem só o lápis com grafite, não. Usem cores, tá? Eu sei que tem um monte de artista aí, e eu vi isso nos trabalhos que a gente recebe, tá? Tem bastante artista aí, eu sei que tem. Tem gente que esconde o talento. Ó, vou dar um exemplo
de uma outra sala. Numa outra sala, eu pedi para fazer um quadro. Pintar um quadro. E aí eu dei algumas instruções. Olha, gente, eu quero que vocês pintem um quadro usando aquelas técnicas que foram usadas lá no neoclassicismo, perspectiva, profundidade, tal, olha lá, tal, né? Beleza. Aí eu pensei assim, meu, não vai sair legal isso. Cara, eu comecei a receber umas obras de arte incríveis. Você olhava assim, parecia que era uma fotografia, o outro parecia que desenhava milhões de anos e assim, o negócio fluiu. Então, gente, a questão aí é a gente se empenhar em fazer a coisa e trazer para fora, de dentro para fora, o que a gente tem aí de aptidão artística. Às vezes a gente fica escondendo a nossa aptidão, fica achando que a gente não é capaz. E nessa página aí, ó, eu tenho certeza que vai sair muita coisa legal. Bom, então, vamos mais uma vez falar sobre o que a gente precisa saber. Ponto. É aquilo que parte de que nada é parte. Ó, todo desenho começa de um ponto, tá? Então, esses são elementos formais da arte, ok? Olha lá. Ponto. Todo desenho parte de um ponto. Linha. Quando a gente liga um ponto a outro ponto, nós temos uma linha. Então, todo desenho tem linha. Superfície é tudo aquilo que tem somente comprimento e largura. Então, podemos dizer que uma superfície, gente, isso aqui pode ser uma superfície. É uma superfície que não é plana. Ok? Mas é uma superfície. É uma superfície. Tá ok? Só que a superfície plana é o que nós temos, por exemplo, quando nós fazemos lá o desenho numa folha. Aquilo é uma superfície plana. A superfície plana, ela aceita várias linguagens, né? Entre elas, a linguagem musical. Então, quando nós fazemos lá uma partitura, né? Usamos um pentagrama, que tem lá 5 linhas, e no intervalo também a gente usa para fazer a notação musical, aquilo é feito num papel, numa superfície plana, certo? Então, nós temos aí o papel aceitando a linguagem musical. Ele aceita a linguagem matemática, ele aceita a linguagem da informática. Então, as superfícies planas, em uma superfície plana, a gente não faz só desenho. Olha só que legal. Temos aqui uma artista chamada Yayoi Kusama. Ela é uma artista... Yayoi Kusama. O ID errado. Ok, gente? Entre lá no chat quem entrou depois e coloca presente. Bom, ela nasceu em 1929 na cidade de Matsumoto. Kusama foi criada numa família tradicional japonesa da classe média e a sua história de vida com a arte se mistura. Ela aprendeu ali a arte milenar de pintura chamada Nihonga, no qual a tinta é suavemente colocada sobre a seda ou sobre o papel. Okay? Nós temos aqui do lado um exemplo desse tipo de pintura. Saibam que Vincent van Gogh ele se interessava muito pelas pinturas japonesas, pelas artes de pintura japonesas. Tá? Tanto é que nós temos lá algumas pinturas em que ele até pinta lá o Monte Fuji e tudo mais. Bom, além disso, a artista atentou-se para a arte moderna que se fazia em Paris no início do século XX. Então, século XX, anos 1900, ok? De 1900 em diante, nós temos ali o século XX. Em 1957, ela mudou-se para Nova York. E lá ela tomou ali, teve contato com a arte pop, que é a pop art.
né, esse estilo artístico chamado de pop art. E esse estilo artístico, ele usava ali a cultura de massa, objetos de consumo. Eles repetiam até a exaustão esses objetos de consumo e nas artes deles. E o mesmo se via nas prateleiras, né? Então, as ilustrações que tinham lá nas embalagens eram consideradas como pop art e esses artistas traziam para a tela também. Então, foi referência aí para ela, tá? Fonte de inspiração, esses três estilos artísticos, tá? A pintura milenar, Nihonga, também a arte moderna, lá na Europa, e nos Estados Unidos, a pop art. Ela é uma artista obsessiva, tá? Pra vocês terem uma ideia, ela dorme todas as noites em uma clínica psiquiátrica. Ela realiza experiências diversas, usando técnicas materiais suportes, sobre os quais repete pontos e círculos infinitamente. Ela faz isso porque é na arte com pontos que expressa sua vida de transtornos mentais e alucinações. Então, ela traz para fora, ela traz o seu íntimo, esse é o processo artístico dela. Nós vimos, acredito que no 6º ou no 7º ano, que cada artista possui o seu próprio processo criativo. Certo? Então, exemplo lá, Pollock. Pollock, ele colocava a tela no chão e ficava respingando tinta sobre a tela, jogando tinta assim na tela, como se fosse jogando leite condensado em cima do carpete de casa, entendeu? Ele fazia isso com tinta e saíram quadros maravilhosos. Dizem que por trás daquele quadro ele tinha ali um trabalho feito de esboço antes, né, quadriculado. Algumas obras dele foram encontradas, esse tipo de esboço aí, né, usando técnicas de luz, tal, ultravioleta. E aí, mas assim, cada artista tem o seu processo criativo e temos aí a nossa querida Kusama. A Kusama, ela tem um processo criativo de que ela traz para fora os transtornos mentais e alucinações dela, fazendo essa tradução, né, através dos pontos, uma infinidade de pontos. Nós temos aqui uma obra linda dela, inclusive, tá? Eu vejo essa obra é uma instalação, ok? Onde ela coloca ali alguns balões, né? Alguns infláveis, onde tem bastante pontos nos infláveis. O chão tem ponto, no teto tem ponto, então o vermelho e o branco se contrastam. E tudo isso espelhado. Então, nós temos aí no fundo e nas laterais espelhos, tá? Eu acredito que esse teto também seja espelho. Então, se é mesmo espelho, sim, é espelho. Nós temos, então, esses infláveis e o chão com pontos. E tudo isso aí se reflete através dos espelhos, dando uma sensação de infinito, né? Então, nós temos aí uma sensação de infinito, pontos infinitos. Então, é um trabalho que ela fez, muito interessante, se a gente for fazer uma reflexão. Isso, gente, arte, eu estava até estudando um pouquinho sobre isso com um autor, ele fala assim, ó, que existe 2 tipos de arte. A arte cultural é aquela arte que a gente simplesmente faz ou absorve devido à nossa cultura. Bianca, você está aí? Só tá sua fotinho aí. Eu tô, professor. É que tá travando. Ah, tá. Então, beleza.
Então, gente, ali ele fala assim, são dois tipos de arte, se a gente for ver. Uma arte é a arte cultural, é aquela que faz parte da nossa cultura, que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte da nossa realidade local. Então, São João. São João é arte? São João acho que é cultura. Festa junina, para mim, é cultura. Pode ter arte ali? Pode ter. De repente, a pessoa faz ali um traje diferente, a gente vê, às vezes, uma coreografia diferente numa dança, né, numa quadrilha. Então, tem, às vezes, um ponto artístico aí, tá? Só que não é arte para reflexão, e essa é a outra arte, né? Então, existe a arte de estética, que é a arte que faz a gente refletir. Por quê? A estética é a área da filosofia que estuda a arte, né? A estética é a área da filosofia que estuda a arte. Então, a estética ela faz a gente parar e refletir, fazer uma contemplação da arte. Então, quando a gente vê essa obra aí de Kusama, né? Então, não é uma obra de arte para ter sentido. Ela é para a gente refletir. Então, quando a gente vai numa exposição, tipo no MAM, né, um museu de arte moderna, quando a gente vai em algum lugar que tem arte, gente, assim, não é aquela arte que a gente consegue definir o que é aquilo. Então, é para a gente refletir. Por exemplo, uma arte dessa. A gente entra num espaço, né? Então, ele é uma instalação, vamos dizer assim. A gente entra nesse espaço e aí a gente tem ali sensações. A gente não só reflete, a gente trabalha também a questão sensorial. Então, é a visão, é o ambiente, é a sensação de ver o infinito retratado pelos pontos. Então, a gente se colocar nessa obra de arte, ela tem um outro sentido, tá? É o sentido de estética, mais o sentido de reflexão. Pode falar. Desculpa atrapalhar, mas é que o Matheus Suto pediu para avisar que o computador dele travou e ele não conseguiu colocar presença no chat. Ah, tá bom. Aí eu vou pedir para ele, pede para ele depois me mandar no WhatsApp, por favor. Tá bom. Obrigado, viu? Bom, gente, voltando então para o ponto. Então, nós temos aí Yoko Kusama que usou pontos para expressar a sua arte. Dá para expressar arte só com ponto? Dá, olha aí, ó. Tá aí esse exemplo. Tudo parte de um ponto no qual ela criou um todo. Tá? Nós temos também aquelas técnicas, né? Lá da época do impressionismo, né? Que era o pontilhismo, né? Então, naquela mesma fase ali, nós temos ali o pontilhismo. Através de pontilhismo, nós conseguimos formar várias imagens. Então, tudo começa com ponto. Um exemplo de pontos que formam imagens, né? A tela do nosso computador, né? A tela do nosso celular, a tela todas as telas, né? Elas são organizadas por pontos, né? Então, dot pitch per inch. Então, são pontos por polegadas, ok? DPIs, tantos DPIs. Minha tela é de tantos DPIs. Então, são pontos por polegadas, ok? A junção dos pontos nos dão, então, a sensação de imagem completa. É interessante a gente ter essa noção de que o ponto ele é muito importante, assim como uma linha ou qualquer outro elemento das artes visuais, porque tudo começa com um ponto. Nós temos aqui, gente, na página 37, uma obra de arte, Strip Song. E ali fala que é uma litografia e silkscreen. Tá? Então, essa é a técnica, olha lá. Litografia e silkscreen. Litografia é uma escrita com pedra. E silkscreen é uma outra técnica onde você faz a estampa, né? Tá? Então, teve uma mistura aí de técnicas
que temos essa obra de arte. Bom, em 10 minutos a nossa aula vai terminar. Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma acelerada. Gente, aí nós temos muitas coisas aí que são feitas com linhas, né? Olha só, temos uma pessoa se misturando a esse tecido. Temos uma pessoa de perna cruzada, pelo que parece, não é verdade? E ela está ali com a mão no joelho, na coxa, e ela está toda vestida de preto e branco, e ela usa linhas brancas e pretas. E tudo se mistura parecendo um monte de tecido. É muito interessante essa obra de arte. No primeiro momento a gente olha, parece que é um monte de tecido só. Na linguagem visual, a linha, ela apresenta várias propriedades. Então, a linha pode ter expressividade, ela pode ter dinamismo, ela pode ter energia. Sim, gente, através da linha nós conseguimos entender a energia da arte. Tá? E nós temos uma coisa na arte que a gente, quando a gente vai olhar uma obra de arte, a gente sempre fala assim, nossa, essa obra de arte tem movimento. Então, é porque a linha expressa esse movimento. Então, quando nós temos uma linha ondulada ou sinuosa, assim, ó, que nem está aqui, nós temos a impressão de que é uma coisa assim, né, frenética. Já quando a gente vê uma linha assim, mais tênue, imagine uma... Oi. Aqueles artistas fazem aquelas imagens, eu não sei se você já viu, mas tem normalmente tipo, no Facebook, Instagram, aquelas imagens são tipo essa daí, da página 37, só que parece que se mexe quando a gente olha. Ah, sim. É uma ilusão de ótica, né? Eles Mas trabalham o que eles lá... fazem? Que traços que eles fazem que dá essa impressão? Então, na verdade, eles trabalham com o nosso globo ocular, né? Eles trabalham com a nossa sensação e geralmente são linhas curvas. Você pode ver que tem sempre linhas curvas. É uma combinação difícil de fazer, eu nunca fiz. Mas, sim, é uma impressão que dá para o nosso globo ocular, ele capta essa sensação de movimento e o nosso cérebro, ele faz essa tradução mesmo, ele sabendo... O cérebro, na verdade, ele engana o cérebro, né? Capta a imagem estática e transmite para o cérebro o movimento. É sempre com linhas curvas, tá, gente? Dá para vocês tentarem fazer também em casa com um compasso. Pega um compasso, façam vários círculos, usem sempre preto e branco, tá? O preto e branco vai te dar essa sensação de movimento. Existem alguns que eu vejo que eles são... parece uma engrenagem, assim, ó, e parece que está se mexendo, né? Eu vou me aprofundar nesse assunto aí, depois eu falo para vocês, tá bom? Tá bom. Bom, gente, voltando aí para essa questão aí das linhas, né? Vamos imaginar o mar. O mar, quando a gente olha para o mar e o mar está calmo, nós vemos linhas mais tênues. Quando nós olhamos o mar e nós vemos ele agitado, nós vemos linhas muito mais frenéticas lá, né? Muito mais sinuosas. Então, quando nós colocamos isso num papel de forma estática, nós temos essa sensação também, né? De que quando a linha está sinuosa, parece que estamos falando de uma coisa mais agitada, uma sinuosa frenética. Quando a gente fala de uma linha sinuosa mais tênue, assim, então nós já falamos de algo mais calmo, nos traz essa sensação de tranquilidade. Então, é interessante a gente ter isso em mente, porque a gente já está acostumado a ver coisas que representam essas linhas. Então, quando se coloca isso no papel, a gente tem a sensação de movimento, né? Porque o nosso cérebro ele é manipulado, assim como também a gente estava falando sobre as ilusões de ótica, né? O nosso cérebro ele é manipulado. Tá? Bom, aí vem falando o seguinte, pode também surpreender com larguras, quebras, combinações, direções, posições, tracejos, dimensões.
As artes visuais permitem explorar diferentes naturezas da linha. Por exemplo, a linha física, a linha gráfica, a linha imaginária. Olha só o nosso cérebro sendo enganado aí, ó. A gente faz uma linha imaginária ou qualquer outra possibilidade de linha que nossa criatividade permitir. Então, nós temos aí 5 tipos de linha. Linhas retas, linhas curvas, linha quebrada ou poligonal, a linha ondulada ou sinuosa e a linha mista. Ok? Você conhece os 5 tipos de linha? Veja-os abaixo. Então, é isso aí, ó. Então, nós temos aí nessa gravura aí, né, todos esses tipos de linha. Vamos lá. Falando em linha, gente, a partir da linha é interessante aí a gente entender sobre o processo de criação, por exemplo, de um cordel, de uma literatura de cordel. A literatura de cordel, ela é feita da seguinte forma. O cara pega uma placa de madeira e ele esculpe nessa placa de madeira. Ele esculpe linhas. Tá? Então, temos pontos, temos linhas. Ele vai usar todas essas técnicas para esculpir uma placa de madeira. Nessa placa de madeira, ele trabalha sempre com o negativo. Tá? Então, temos lá, onde não tem, onde está branco é porque não tem tinta. Então, é a parte que provavelmente ele esculpiu e está funda. Tá? Olha aqui, ó, no pavão misterioso. E a parte que está preta é a parte que está mais saliente. Então, vai funcionar como um carimbo, né? Ele foi lá, passou tinta preta, geralmente era uma tinta preta, e ele vai lá e chapa o papel, tá certo? Então, ele faz uma impressão no papel. Essa impressão é chamada de xilogravura, tá? Então, a xilogravura é uma gravura feita na madeira, tá ok? E é através do qual ele transfere para o papel. E aí, a literatura de cordel, ela tem, né? Ela é muito forte ainda no Nordeste brasileiro. E a literatura de cordel, ela traz ali poemas, ela traz romances, né? Ela traz muitas lendas, né, da nossa cultura. Aí tem aí do lado falando sobre o romance do pavão misterioso. Olha só. É uma das mais famosas histórias da literatura de cordel, conta os versos do amor de Evangelista, irmão de João Batista, ambos filhos do velho turco, fabricante de tecidos. Depois que o pai morreu, eles venderam a fábrica, fizeram um ótimo dinheiro. João Batista tinha vontade de conhecer o estrangeiro e da Turquia saiu. Ficou 6 meses no Japão, percorreu o Oriente, depois foi para a Grécia. Lá conheceu a filha do valente Conde Nero, a moça mais bonita daquele tempo. Crescida, trancada em um quarto, Creusa era o seu nome. Uma vez por ano, seu pai deixava que ela colocasse a cabeça para fora da janela de seu quarto durante 1 hora. Nada mais. Era fotógrafo para todo canto, tentando registrar aquela formosura. Foi aí que João Batista teve a ideia de comprar uma fotografia dela para presentear seu irmão. E não é que Evangelista, ao ver o retrato da moça, se apaixonou por ela? Sem demora, partiu para a Grécia em busca dela. 8 meses se passaram desde então até que se completasse 1 ano da última aparição de Creusa. E lá ficou o Evangelista, contando dias e minutos, até chegar o momento de ver a sua amada. No grande dia, esmiolou-se com tanta beleza. Procurou Edmundo, um artista da cidade, para que lhe fizesse um aparelho que possibilitasse chegar até Creusa. Evangelista pagou pela invenção o dobro do que valia. Em troca, recebeu um lenço mágico. À meia-noite, ele voou com o aeroplano, ou melhor, com o pavão, aterrissando no telhado, oh meu Deus, aterrissando no telhado do palácio do Conde Nero. Tirou umas telhas, entrou no quarto de Creusa e colocou sua mão na testa dela, que dormia. E aí, gente? Antes de seguir a leitura, desenhe na superfície plana do anexo C o aeroplano descrito acima, apenas com linhas.